1984. Dispõe sobre a criação da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ANA, entidade federal de implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, integrante do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, SINGREG, e responsável pela instituição de normas de referência para a regulação dos serviços públicos de saneamento básico. O vice-presidente da República, no exercício do cargo de presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1 dos Objetivos. Artigo 1º. Esta lei cria a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ANA, entidade federal de implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, integrante do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, SINGREG, e responsável pela instituição de normas de referência para a regulação dos serviços públicos de saneamento básico e estabelece regras para sua autuação, sua estrutura administrativa e suas fontes de recursos. Capítulo 2. Da criação, natureza jurídica e competências da Agência Nacional de Águas, ANA. Artigo 2º. Compete ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos promover a articulação dos planejamentos nacional, regionais, estaduais e dos setores usuários elaborados pelas entidades que integram o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e formular a Política Nacional de Recursos Hídricos nos termos da Lei 9.433. Artigo 3º. Fica criada a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ANA, autarquia sob regime especial com autonomia administrativa e financeira, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, integrante do Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos, SINGREG, com a finalidade de implementar, no âmbito de suas competências, a Política Nacional de Recursos Hídricos e de instituir normas de referência para a regulação dos serviços públicos de saneamento básico. Parágrafo único. A ANA terá sede e fórum no Distrito Federal, podendo instalar unidades administrativas regionais. Artigo 4º. A atuação da ANA obedecerá aos fundamentos objetivos, diretrizes e instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos e será desenvolvida em articulação com órgãos e entidades públicas e privadas integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, cabendo-lhe, inciso 1, supervisionar, controlar e avaliar as ações e atividades decorrentes do cumprimento da legislação federal pertinente aos recursos hídricos. Inciso 2. Disciplinar em caráter normativo a implementação, a operacionalização, o controle e a avaliação dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. Inciso 4. Outorgar, por intermédio de autorização, o direito de uso de recursos hídricos em corpos de água de domínio da União, observado o disposto nos artigos 5, 6, 7 e 8. Inciso 5. Fiscalizar os usos de recursos hídricos nos corpos de água de domínio da União. Inciso 6. Elaborar estudos técnicos para subsidiar a definição pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos dos valores a serem cobrados pelo uso de recursos hídricos de domínio da União, com base nos mecanismos e quantitativos sugeridos pelos comitês de bacia hidrográfica na forma do inciso 6 do artigo 38 da Lei 9.433. Inciso 7. Estimular e apoiar as iniciativas voltadas para a criação de comitês de bacia hidrográfica. Inciso 8. Implementar, em articulação com os comitês de bacia hidrográfica, a cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio da União. Inciso 9. Arrecadar, distribuir e aplicar receitas auferidas por intermédio da cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio da União, na forma do disposto no artigo 22 da Lei 9.433. Inciso 10. Planejar e promover ações destinadas a prevenir ou minimizar
os efeitos de secas e inundações no âmbito do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, em articulação com o órgão central do Sistema Nacional de Defesa Civil, em apoio aos estados e municípios. Inciso 11. Promover a elaboração de estudos para subsidiar a aplicação de recursos financeiros da União em obras e serviços de regularização de cursos de água, de alocação e distribuição de água e de controle da poluição hídrica, em consonância com o estabelecido nos planos de recursos hídricos. Inciso 12. Definir e fiscalizar as condições de operação de reservatórios por agentes públicos e privados, visando a garantir o uso público dos recursos hídricos, conforme estabelecido nos planos de recursos hídricos das respectivas bacias hidrográficas. Inciso 13. Promover a coordenação das atividades desenvolvidas no âmbito da Rede Hidrometeorológica Nacional, em articulação com órgãos e entidades públicas ou privadas que integram ou que dela sejam usuárias. Inciso 14. Organizar, implantar e gerir o Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos. Inciso 15. Estimular a pesquisa e a capacitação de recursos humanos para a gestão de recursos hídricos. Inciso 16. Prestar apoio aos estados na criação de órgãos gestores de recursos hídricos. Inciso 17. Propor ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos o estabelecimento de incentivos, inclusive financeiros, à conservação qualitativa e quantitativa de recursos hídricos. Inciso 18. Participar da elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos e supervisionar a sua implementação. Inciso 19. Regular e fiscalizar, quando envolverem corpos d'água de domínio da União, a prestação de serviços públicos de irrigação, se em regime de concessão e adução de água bruta, cabendo-lhe inclusive a disciplina, em caráter normativo, da prestação desses serviços, bem como a fixação de padrões de eficiência e o estabelecimento de tarifa, quando cabíveis, e a gestão e auditagem de todos os aspectos dos respectivos contratos de concessão, quando existentes. Inciso 20. Organizar, implantar e gerir o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens. Inciso 21. Promover a articulação entre os órgãos fiscalizadores de barragens. Inciso 22. Coordenar a elaboração do relatório de segurança de barragens e encaminhá-lo anualmente ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos, de forma consolidada. Inciso 23. Declarar a situação crítica de escassez quantitativa e qualitativa de recursos hídricos nos corpos hídricos que impacte o atendimento aos usos múltiplos localizados em rios de domínio da União, por prazo determinado, com base em estudos e dados de monitoramento, observados critérios estabelecidos pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos quando houver. Inciso 24. Estabelecer e fiscalizar o cumprimento de regras de uso da água, a fim de assegurar os usos múltiplos durante a vigência da declaração de situação crítica de escassez de recursos hídricos a que se refere o inciso 23 do caput deste artigo. Parágrafo 1º. Na execução das competências a que se refere o inciso 2 deste artigo, serão considerados, nos casos de bacias hidrográficas compartilhadas com outros países, os respectivos acordos e tratados. Parágrafo 1º. Parágrafo 3º. Para fins do disposto no inciso 12 deste artigo, a definição das condições de operação de reservatórios de aproveitamentos hidrelétricos será efetuada em articulação com o Operador Nacional do Sistema Elétrico ONS. Parágrafo 4º. A ANA poderá delegar ou atribuir a agências de água ou de bacia hidrográfica a execução de atividades de sua competência, nos termos do artigo 44 da Lei 9.433 e demais dispositivos legais aplicáveis. Parágrafo 6º. A aplicação das receitas de que trata o inciso 9
será feita de forma descentralizada, por meio das agências de que trata o capítulo 4 do título 2 da Lei 9.433, e na ausência ou impedimento destas por outras entidades pertencentes ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Parágrafo 7º. Nos atos administrativos de outorga de direito de uso ou recursos hídricos de cursos de água que banham o semiárido nordestino, expedidos nos termos do inciso 4 deste artigo, deverão constar explicitamente as restrições decorrentes dos incisos 3 e 5 do artigo 15 da Lei 9.433. Parágrafo 8º. No exercício das competências referidas no inciso 19 deste artigo, a ANA zelará pela prestação do serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários em observância aos princípios da regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia, modicidade tarifária e utilização racional dos recursos hídricos. Parágrafo 9. As regras a que se refere o inciso 24 do caput deste artigo serão aplicadas aos corpos hídricos abrangidos pela declaração de situação crítica de escassez de recursos hídricos, a que se refere o inciso 23 do caput deste artigo. Parágrafo 10. A ANA poderá delegar as competências estabelecidas nos incisos 5 e 12 do caput deste artigo, por meio de convênio ou de outro instrumento, a outros órgãos e entidades da administração pública federal, estadual e distrital. Artigo 4A. A ANA instituirá normas de referência para a regulação dos serviços públicos de saneamento básico por seus titulares e suas entidades reguladoras e fiscalizadoras, observadas diretrizes para a função de regulação estabelecidas na Lei 11.445. Parágrafo 1º. Caberá à ANA estabelecer normas de referência sobre: inciso 1. Padrões de qualidade e eficiência na prestação, na manutenção e na operação dos sistemas de saneamento básico. Inciso 2. Regulação tarifária dos serviços públicos de saneamento básico, com vistas a promover a prestação adequada, o uso racional de recursos naturais, equilíbrio econômico-financeiro e a universalização do acesso ao saneamento básico. Inciso 3. Padronização dos instrumentos negociais de prestação de serviços públicos de saneamento básico firmado entre o titular do serviço público e o delegatário, os quais contemplarão metas de qualidade, eficiência e ampliação da cobertura dos serviços, bem como a especificação da matriz de riscos e dos mecanismos de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro das atividades. Inciso 4. Metas de universalização dos serviços públicos de saneamento básico para concessões que considerem, entre outras condições, o nível de cobertura de serviço existente, a viabilidade econômico-financeira da expansão da prestação do serviço e o número de municípios atendidos. Inciso 5. Critérios para a contabilidade regulatória. Inciso 6. Redução progressiva e controle da perda de água. Inciso 7. Metodologia de cálculo de indenizações devidas em razão dos investimentos realizados e ainda não amortizados ou depreciados. Inciso 8. Governança das entidades reguladoras conforme princípios estabelecidos no artigo 21 da Lei 11.445. Inciso 9. Reuso dos efluentes sanitários tratados, em conformidade com as normas ambientais e de saúde pública. Inciso 10. Parâmetros para determinação de caducidade na prestação dos serviços públicos de saneamento básico. Inciso 11. Normas e metas de substituição do sistema unitário pelo sistema separador absoluto de tratamento de efluentes. Inciso 12. Sistema de avaliação do cumprimento de metas de ampliação e universalização da cobertura dos serviços públicos de saneamento básico. Inciso 13. Conteúdo mínimo para prestação universalizada e para a sustentabilidade econômico-financeira
dos serviços públicos de saneamento básico. Parágrafo 2º. As normas de referência para a regulação dos serviços públicos de saneamento básico contemplarão os princípios estabelecidos no inciso 1 do caput do artigo 2º da Lei 11.445 e serão instituídas pela ANA de forma progressiva. Parágrafo 3º. As normas de referência para a regulação dos serviços públicos de saneamento básico deverão: inciso 1. Promover a prestação adequada dos serviços com atendimento pleno aos usuários, observados os princípios da regularidade, da continuidade, da eficiência, da segurança, da atualidade, da generalidade, da cortesia, da modicidade tarifária, da utilização racional dos recursos hídricos e da universalização dos serviços. Inciso 2. Estimular a livre concorrência, a competitividade, a eficiência e a sustentabilidade econômica na prestação dos serviços. Inciso 3. Estimular a cooperação entre os entes federativos com vistas à prestação, à contratação e à regulação dos serviços de forma adequada e eficiente, a fim de buscar a universalização dos serviços e a modicidade tarifária. Inciso 4. Possibilitar a adoção de métodos, técnicas e processos adequados às peculiaridades locais e regionais. Inciso 5. Incentivar a regionalização da prestação dos serviços, de modo a contribuir para a viabilidade técnica, econômico-financeira, a criação de ganhos de escala e de eficiência e a universalização dos serviços. Inciso 6. Estabelecer parâmetros e periodicidade mínimos para a medição do cumprimento das metas de cobertura dos serviços e do atendimento aos indicadores de qualidade e aos padrões de potabilidade, observadas as peculiaridades contratuais e regionais. Inciso 7. Estabelecer critérios limitadores da sobreposição de custos administrativos ou gerenciais a serem pagos pelo usuário final, independentemente da configuração de subcontratações ou de subdelegações. Inciso 8. Assegurar a prestação concomitante dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Parágrafo 4º. No processo de instituição das normas de referência, a ANA, inciso 1, avaliará as melhores práticas regulatórias do setor, ouvidas as entidades encarregadas da regulação e da fiscalização e as entidades representativas dos municípios. Inciso 2. Realizará consultas e audiências públicas de forma a garantir a transparência e a publicidade dos atos, bem como a possibilitar a análise de impacto regulatório das normas propostas. Inciso 3. Poderá constituir grupos ou comissões de trabalho com a participação das entidades reguladoras e fiscalizadoras e das entidades representativas dos municípios para auxiliar na elaboração das referidas normas. Parágrafo 5. A ANA disponibilizará, em caráter voluntário e com sujeição à concordância entre as partes, ação mediadora ou arbitral nos conflitos que envolvam titulares, agências reguladoras ou prestadoras de serviço público de saneamento básico. Parágrafo 6º. A ANA avaliará o impacto regulatório e o cumprimento das normas de referência de que trata o parágrafo 1º deste artigo, pelos órgãos e pelas entidades responsáveis pela regulação e pela fiscalização dos serviços. Parágrafo 7º. No exercício das competências a que se refere este artigo, a ANA zelará pela uniformidade regulatória do setor de saneamento básico e pela segurança jurídica na prestação e na regulação dos serviços, observado o disposto no inciso 4 do parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 8. Para fins do disposto, no inciso 2 do parágrafo 1º deste artigo, as normas de referência e de regulação tarifária estabelecerão os mecanismos de subsídios para as populações de baixa renda,
a fim de possibilitar a universalização dos serviços, observado o disposto no artigo 31 da Lei 11.445, e, quando couber, o compartilhamento de ganhos de produtividade com os usuários dos serviços. Parágrafo 9. Para fins do disposto no inciso 3 do parágrafo 1º desse artigo, as normas de referência regulatórias estabelecerão parâmetros e condições para investimentos que permitam garantir a manutenção dos níveis de serviços desejados durante a vigência dos contratos. Parágrafo 10. Caberá à ANA elaborar estudos técnicos para o desenvolvimento das melhores práticas regulatórias para os serviços públicos de saneamento básico, bem como guias e manuais para subsidiar o desenvolvimento das referidas práticas. Parágrafo 11. Caberá à ANA promover a capacitação de recursos humanos para a regulação adequada e eficiente do setor de saneamento básico. Parágrafo 12. A ANA contribuirá para a articulação entre o Plano Nacional de Saneamento Básico, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos e o Plano Nacional de Recursos Hídricos. Artigo 4b. A ANA manterá atualizada e disponível em seu sítio eletrônico a relação das entidades reguladoras e fiscalizadoras que adotam as normas de referência nacionais para a regulação dos serviços públicos de saneamento básico, com vista a viabilizar o acesso aos recursos públicos federais, ou a contratação de financiamentos com recursos da União, ou com recursos geridos ou operados por órgãos ou entidades da administração pública federal, nos termos do artigo 50 da Lei 11.445. Parágrafo 1º. A ANA disciplinará, por meio de ato normativo, os requisitos e os procedimentos a serem observados pelas entidades encarregadas da regulação e da fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico, para a comprovação da adoção das normas regulatórias de referência, que poderá ser gradual, de modo a preservar as expectativas e os direitos decorrentes das normas a serem substituídas e a propiciar a adequada preparação das entidades reguladoras. Parágrafo 2º. A verificação da adoção das normas de referência nacionais para a regulação da prestação dos serviços públicos de saneamento básico estabelecidas pela ANA ocorrerá periodicamente e será obrigatória no momento da contratação dos financiamentos dos recursos da União, ou com recursos geridos ou operados por órgãos ou entidades da administração pública federal. Nas outorgas de direito de uso de recursos hídricos de domínio da União, serão respeitados os seguintes limites de prazos contados da data de publicação dos respectivos atos administrativos de autorização. Inciso 1. Até 2 anos, para início da implantação do empreendimento objeto da outorga. Inciso 2. Até 6 anos, para a conclusão da implantação do empreendimento projetado. Inciso 3. Até 35 anos, da vigência da outorga de direito de uso. Parágrafo 1º. Os prazos de vigência das outorgas de direito de uso de recursos hídricos serão fixados em função da natureza e do porte do empreendimento, levando-se em consideração, quando for o caso, o período de retorno do investimento. Parágrafo 2º. Os prazos a que se referem os incisos 1 e 2 poderão ser ampliados quando o porte e a importância social e econômica do empreendimento o justificar, ouvido o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Parágrafo 3º. O prazo de que trata o inciso 3 poderá ser prorrogado pela ANA, respeitando-se as prioridades estabelecidas nos planos de recursos hídricos. Parágrafo 4º. As outorgas de direito de uso de recursos hídricos para concessionárias e autorizadas de serviços públicos e de geração de energia elétrica vigorarão por prazos coincidentes
com os dos correspondentes contratos de concessão ou atos administrativos de autorização. Artigo 6º. A ANA poderá emitir outorgas preventivas de uso de recursos hídricos, com a finalidade de declarar a disponibilidade de água para os usos requeridos, observado o disposto no artigo 13 da Lei 9.433. Parágrafo 1º. A outorga preventiva não confere direito de uso de recursos hídricos e se destina a reservar a vazão passível de outorga, possibilitando aos investidores o planejamento de empreendimentos que necessitem desses recursos. Parágrafo 2º. O prazo de validade da outorga preventiva será fixado, levando-se em conta a complexidade do planejamento do empreendimento, limitando-se ao máximo de 3 anos, fim do qual será considerado o disposto nos incisos 1 e 2 do artigo 5º. Artigo 7º. A concessão ou a autorização de uso potencial de energia hidráulica é a construção de eclusa ou de outro dispositivo de transposição hidroviária de níveis em qual corpo de água de domínio da União serão precedidas de declaração de reserva de disponibilidade hídrica. Parágrafo 1º. A declaração de reserva de disponibilidade hídrica será requerida, inciso 1, pela Agência Nacional de Energia Elétrica, para aproveitamentos de potenciais hidráulicos. Inciso 2, pelo Ministério dos Transportes, por meio do órgão responsável pela gestão hidroviária, quando se tratar da construção e operação direta de eclusa ou de outro dispositivo de transposição hidroviária de níveis. Inciso 3, pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários, quando se tratar de concessão, inclusive na modalidade patrocinada ou administrativa, da construção seguida da exploração de serviços de eclusa ou de outro dispositivo de transposição hidroviária de níveis. Parágrafo 2º. Quando o corpo de água for de domínio dos Estados ou do Distrito Federal, a declaração de reserva de disponibilidade hídrica será obtida em articulação com a respectiva unidade gestora de recursos hídricos. Parágrafo 3º. A declaração de reserva de disponibilidade hídrica será transformada automaticamente pelo respectivo poder outorgante em outorga de direito de uso de recursos hídricos à instituição ou empresa que receber a concessão ou autorização de uso de potencial de energia hidráulica, ou que for responsável pela construção e operação de eclusa ou de outro dispositivo de transposição hidroviária de níveis. Parágrafo 4º. A declaração de reserva de disponibilidade hídrica obedecerá ao disposto no artigo 13 da Lei 9.433. Artigo 8. A ANA dará publicidade aos pedidos de outorga de direito de uso de recursos hídricos de domínio da União por meio de publicação em seu sítio eletrônico e os atos administrativos que eles resultarem serão publicados no Diário Oficial da União e no sítio eletrônico da ANA. Artigo 8-A. A ANA poderá criar mecanismos de credenciamento e descredenciamento de técnicos de empresas especializadas, de consultores independentes e de auditores externos para obter, analisar e atestar informações ou dados necessários ao desempenho de suas atividades. Capítulo 3 da Estrutura Orgânica da Agência Nacional de Águas, ANA. Artigo 9. A ANA será dirigida por diretoria colegiada composta de 5 membros, nomeados pelo Presidente da República, com mandatos não coincidentes de 5 anos, vedada a recondução, sendo um deles o diretor-presidente, que terá em sua estrutura uma procuradoria, uma ouvidoria e uma auditoria, observado o disposto na Lei 9.986. Parágrafo 1º. O diretor-presidente da ANA será nomeado pelo Presidente da República e investido na função
pelo prazo de 5 anos, vedada a recondução, observado o disposto na Lei 9.986. Artigo 11. Aos dirigentes da ANA é vedado o exercício de qualquer outra atividade profissional, empresarial, sindical ou de direção político-partidária. Parágrafo 1º. É vedado aos dirigentes da ANA, conforme disposto em seu regimento interno, ter interesse direto ou indireto em empresa relacionada com o SINGRE e em empresa relacionada com a prestação de serviços públicos de saneamento básico. Parágrafo 2º. A vedação de que trata o caput não se aplica aos casos de atividades profissionais decorrentes de vínculos contratuais mantidos com entidades públicas ou privadas de ensino e pesquisa. Artigo 12. Compete à diretoria colegiada. Inciso 1. Exercer a administração da ANA. Inciso 2. Editar normas sobre matérias de competência da ANA. Inciso 3. Aprovar o regimento interno da ANA, a organização, a estrutura e o âmbito decisório de cada diretoria. Inciso 4. Cumprir e fazer cumprir as normas relativas ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Inciso 5. Examinar e decidir sobre pedidos de outorga e de direito de uso de recursos hídricos de domínio da União. Inciso 6. Elaborar e divulgar relatórios sobre as atividades da ANA. Inciso 7. Encaminhar os demonstrativos contábeis da ANA aos órgãos competentes. Inciso 8. Decidir pela venda, cessão ou aluguel de bens integrantes do patrimônio da ANA. Inciso 9. Conhecer e julgar pedidos de reconsideração de decisões de componentes da diretoria da ANA. Parágrafo 1º. A diretoria colegiada deliberará por maioria absoluta de votos e reunir-se-á com a presença de pelo menos 3 diretores, entre eles o diretor-presidente ou seu substituto legal. Parágrafo 2º. As decisões relacionadas com as competências institucionais da ANA, previstas no artigo 3º, serão tomadas de forma colegiada. Artigo 13. Compete ao diretor-presidente, inciso 1, exercer a representação legal da ANA. Inciso 2. Presidir as reuniões da diretoria colegiada. Inciso 3. Cumprir e fazer cumprir as decisões da diretoria colegiada. Inciso 4. Decidir ad referendum da diretoria colegiada as questões de urgência. Inciso 5. Decidir, em caso de empate, nas deliberações da diretoria colegiada. Inciso 6. Nomear e exonerar servidores, provendo os cargos em comissão e as funções de confiança. Inciso 7. Admitir, requisitar e demitir servidores, preenchendo os empregos públicos. Inciso 8. Encaminhar ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos os relatórios elaborados pela diretoria colegiada e demais assuntos de competência daquele Conselho. Inciso 9. Assinar contratos e convênios e ordenar despesas. Inciso 10. Exercer o poder disciplinar, nos termos da legislação em vigor. Inciso 11. Encaminhar periodicamente ao Comitê Interministerial de Saneamento Básico, CISB, os relatórios analisados pela diretoria colegiada e os demais assuntos do interesse desse órgão. Artigo 14. Compete à Procuradoria da ANA, que se vincula à Advocacia Geral da União, para fins de orientação normativa e supervisão técnica. Inciso 1. Representar judicialmente a ANA, com prerrogativas processuais de fazenda pública. Inciso 2. Representar judicialmente os ocupantes de cargos e de funções de direção, inclusive após a cessação do respectivo exercício, com referência a atos praticados em decorrência de suas atribuições legais ou institucionais, adotando inclusive as medidas judiciais cabíveis, em nome e em defesa dos representados,
Inciso 3. Apurar a liquidez e certeza de créditos de qualquer natureza inerentes às atividades da ANA, inscrevendo-as em dívida ativa para fins de cobrança amigável ou judicial. Inciso 4. Executar as atividades de consultoria e de assessoramento jurídico. Capítulo 4 dos servidores da ANA. Artigo 16. A ANA constituirá, no prazo de 36 meses a contar da data de publicação desta lei, o seu quadro próprio de pessoal por meio de realização de concurso público de provas ou de provas e títulos ou de redistribuição de servidores de órgãos e entidades da administração federal direta, autárquica ou fundacional. Artigo 17-A. O Ministério da Economia fica autorizado a promover a lotação ou o exercício de servidores de órgãos e de entidades de administração pública federal na ANA. Parágrafo único. A lotação ou o exercício de servidores de que trata o caput deste artigo ocorrerá sem prejuízo de outras medidas de fortalecimento de capacidade institucional. Artigo 18-A. Ficam criados para exercício exclusivo na ANA. Inciso 1. 5 cargos comissionados de direção, CD, sendo um CD1 e 4 CD2. Inciso 2. 52 cargos de gerência executiva, CGE, sendo 5 CGE1, 13 CGE2, 33 CGE3 e 1 CGE4. Inciso 3. 12 cargos comissionados de assessoria, CA, sendo 4 CA1, 4 CA2 e 4 CA3. Inciso 11. 11 cargos comissionados de assistência CAS1. Inciso 5. 27 cargos comissionados técnicos CC5. Parágrafo único. Aplicam-se aos cargos de que trata este artigo as disposições da Lei nº 9.986. Capítulo 5. Do patrimônio e das receitas. Artigo 19. Constituem patrimônio da ANA os bens e direitos de sua propriedade, os que lhe forem conferidos, o que venha a adquirir ou incorporar. Artigo 20. Constituem receitas da ANA. Inciso 1. Os recursos que lhe forem transferidos em decorrência de dotações consignadas no Orçamento Geral da União, créditos especiais, créditos adicionais e transferências e repasses que lhe forem conferidos. Inciso 2. Os recursos decorrentes da cobrança pelo uso de água de corpos hídricos de domínio da União, respeitando-se as formas e os limites de aplicação previsto no artigo 22 da Lei 9.433. Inciso 3. Os recursos provenientes de convênios, acordos ou contratos celebrados com entidades, organismos ou empresas nacionais ou internacionais. Inciso 4. As doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados. Inciso 5. O produto da venda de publicações, material técnico, dados e informações, inclusive para fins de licitação pública, de emolumentos administrativos e de taxas de inscrições em concursos. Inciso 6. Retribuição dos serviços de quaisquer natureza prestados a terceiros. Inciso 7. Produto resultante da arrecadação de multas aplicadas em decorrência de ações de fiscalização de que tratam os artigos 49 e 50 da Lei 9.433. Inciso 8. Os valores apurados com a venda ou aluguel de bens móveis e imóveis de sua propriedade. Inciso 9. O produto da alienação de bens, objetos e instrumentos utilizados para a prática de infrações, assim como do patrimônio dos infratores, apreendidos em decorrência do exercício do poder de polícia e incorporados ao patrimônio da autarquia nos termos de decisão judicial. Inciso 10. Os recursos decorrentes da cobrança de emolumentos administrativos. Artigo 21. As receitas provenientes
da cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio da União serão mantidas à disposição da ANA, na conta única do Tesouro Nacional, enquanto não forem destinadas para respectivas programações. Parágrafo 1º. A ANA manterá registros que permitam correlacionar as receitas com as bacias hidrográficas em que foram geradas, com o objetivo de cumprir o estabelecido no artigo 22 da Lei 9.433. Parágrafo 2º. As disponibilidades de que trata o caput deste artigo poderão ser mantidas em aplicações financeiras, na forma regulamentada pelo Ministério da Fazenda. Parágrafo 4º. As prioridades de aplicação de recursos a que se refere o caput do artigo 22 da Lei 9.433 serão definidas pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos, em articulação com os respectivos comitês de bacia hidrográfica. Disposições finais e transitórias. Artigo 22. Na primeira gestão da ANA, um diretor terá mandato de 3 anos, 2 diretores terão mandatos de 4 anos e 2 diretores terão mandatos de 5 anos, para implementar o sistema de mandatos não coincidentes. Artigo 23. Fica ao Poder Executivo autorizado a: Inciso 1. Transferir para a ANA o acervo técnico e patrimonial, direitos e receitas do Ministério do Meio Ambiente e de seus órgãos necessários ao funcionamento da autarquia. Inciso 2. Remanejar, transferir ou utilizar os saldos orçamentários do Ministério do Meio Ambiente para atender às despesas de estruturação e manutenção da ANA, utilizando como recursos as dotações orçamentárias destinadas às atividades fins e administrativas, observados os mesmos subprojetos, subatividades e grupos de despesas previstos na Lei Orçamentária em vigor. Artigo 24. Consultoria Jurídica do Ministério do Meio Ambiente e a Advocacia Geral da União prestarão à ANA, no âmbito de suas competências, assistência jurídica necessária até que seja provido o cargo de procurador da autarquia. Artigo 25. O Poder Executivo implementará a descentralização das atividades de operação e manutenção de reservatórios, canais e adutoras de domínio da União, excetuada a infraestrutura componente do Sistema Interligado Brasileiro, operado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS. Parágrafo único. Caberá à ANA a coordenação e a supervisão do processo de descentralização de que trata este artigo. Artigo 26. O Poder Executivo, no prazo de 90 dias, contado a partir da data de publicação desta lei, por meio de decreto do Presidente da República, estabelecerá a estrutura regimental da ANA, determinando sua instalação. Parágrafo único. O decreto a que se refere o caput estabelecerá regras de caráter transitório para vigorarem na ênfase de implementação das atividades da ANA, por prazo não inferior a 12 e nem superior a 24 meses, regulando a emissão temporária pela ANEEL das declarações de reserva de disponibilidade hídrica de que trata o artigo 7º. Artigo 27. A ANA promoverá a realização de concurso público para preenchimento das vagas existentes no seu quadro de pessoal. Artigo 28. O artigo 17 da Lei 9.648, de 27 de maio de 98, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 17. A compensação financeira pela utilização de recursos hídricos de que trata a Lei 7.990 será de 6,75 sobre o valor da energia elétrica produzida, a ser paga por titular de concessão ou autorização para exploração de potencial hidráulico aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, em cujos territórios se localizarem instalações destinadas à produção de energia elétrica ou que tenham áreas invadidas
por águas dos respectivos reservatórios e a órgãos da administração direta da União. Parágrafo 1º. Da compensação financeira de que trata o caput. Inciso 1. 6% do valor da energia produzida serão distribuídos entre os estados, municípios e órgãos da administração direta da União, nos termos do artigo 1º da Lei 8.001, de 3 de março de 1990, com a redação dada por esta lei. Inciso 2. 75 centésimos por cento do valor da energia produzida serão destinados ao Ministério do Meio Ambiente para aplicação na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, nos termos do artigo 22 da Lei 9.433 e do disposto na lei. Parágrafo 2º. A parcela a que se refere o inciso 2 do parágrafo 1º constitui pagamento pelo uso de recursos hídricos e será aplicada nos termos do artigo 22, Lei 9.433. Artigo 29. O artigo 1º da Lei nº 8.001, com redação dada pela Lei 9.433, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. A distribuição mensal da compensação financeira de que trata o inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 17 da Lei 9.648, com a redação alterada por esta lei, será feita da seguinte forma. Inciso 1, 45% aos estados. Inciso 2, 45% aos municípios. Inciso 3, 4 inteiros e 4/10% ao Ministério do Meio Ambiente. Inciso 4, 3 inteiros e 6/10% ao Ministério das Minas e Energia. Inciso 5, 2% ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Parágrafo 1º. Na distribuição da compensação financeira, o Distrito Federal receberá o montante correspondente às parcelas de Estado e de município. Parágrafo 2º. Nas usinas hidrelétricas beneficiadas por reservatórios de montante, o acréscimo de energia por eles propiciado será considerado como geração associada a estes reservatórios regularizadores, competindo à ANEEL efetuar a avaliação correspondente para determinar a proporção da compensação financeira devida aos estados, Distrito Federal e municípios afetados por esses reservatórios. Parágrafo 3º. A usina de Itaipu distribuirá mensalmente, respeitados os percentuais definidos no caput deste artigo, sem prejuízo das parcelas devidas aos órgãos da administração direta da União, aos estados e aos municípios por ela diretamente afetados, 85% dos royalties devidos por Itaipu Binacional ao Brasil, previstos no anexo C, item 3 do Tratado de Itaipu, assinado em 26 de março de 1973 entre República Federativa do Brasil e República do Paraguai, bem como nos documentos interpretativos subsequentes, e 15% aos estados e municípios afetados por reservatórios a montante da usina de Itaipu, que contribui para o incremento de energia nela produzida. Parágrafo 4º. A cota destinada ao Ministério do Meio Ambiente será empregada na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e na gestão da Rede Hidrometeorológica Nacional. Artigo 30. O artigo 33 da Lei 9.433 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 33. Integram o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Inciso 1, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Inciso 1, a Agência Nacional de Águas. Inciso 2, os Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal. Inciso 3, os Comitês da Bacia Hidrográfica. Inciso 4, os órgãos dos poderes públicos federal, estaduais do Distrito Federal e municipais, cujas competências se relacionem com a gestão de recursos hídricos. Inciso 5, a Agência de Águas. Artigo 31. O inciso 9 do artigo 35 da Lei 9.433 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 35, inciso 9.
acompanhar a execução e aprovar o Plano Nacional de Recursos Hídricos e determinar as providências necessárias ao cumprimento de suas metas. Artigo 32. O artigo 46 da Lei 9.433, de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 46. Compete à Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Inciso 1. Prestar apoio administrativo, técnico e financeiro ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Inciso 2. Revogado. Inciso 3. Instruir os expedientes provenientes dos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos e dos Comitês de Bacia Hidrográfica. Inciso 4. Revogado. Inciso 5. Elaborar seu programa de trabalho e respectiva proposta orçamentária anual e submetê-los à aprovação do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Artigo 33. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.